Olá, internautas que acompanham a TV Atualidades. Hoje estamos com o professor Pedro Paulo. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Olá, amigos do Atualidades do Direito. Professor, hoje trataremos de um tema de recente julgado do Supremo Tribunal Federal, referente ao prazo para agravar em ações penais. Se esse prazo seria ou não de 5 dias. O prazo para entrar com agravos contra despachos denegatórios no Supremo Tribunal Federal em processos penais é de 5 dias. O entendimento foi fixado por maioria em sessão plenária na quinta-feira, 13/10. Os ministros reconheceram a falha na redação da resolução 451, que trata do assunto, reforçando a validade da súmula 699 desse egrégio tribunal. Professor, dessa questão nos surgem algumas indagações, principalmente por conta da atividade de advocacia. Essa decisão se concilia com decisões anteriores, em que se aplicam por analogia ou integração analógica preceitos do Código de Processo Civil? Bem, nós sabemos que eu posso aplicar analogicamente ou por integração analógica o Código de Processo Civil em processo penal, pelo artigo 3º do próprio Código de Processo Penal. Isso é uma explicação inicial. Em algumas situações, sim, nós aplicamos o Código de Processo Civil ao Código de Processo Penal. E, de fato, os tribunais superiores, em regra, o Supremo Tribunal Federal, é quem dizia, quem balizava a forma dessa aplicação. Quem dizia se caberia ou não a aplicação analógica ou a integração era o Supremo Tribunal Federal. Ele dizia, aqui você pode usar, aqui você não pode usar. Aqui se aplica o Código de Processo Civil e analogia, aqui não se aplica. E, nesse caso concreto, nós vamos ver que não se aplica na mesma forma como se aplicava em outras hipóteses. Nós temos várias hipóteses em que você aplica por analogia o Código de Processo Civil, e isso é aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso concreto, ele optou por não se utilizar. Na verdade, acho que aqui usou uma forma de aplicação da regra diversa. Professor, em matéria recursal penal, na existência de dois prazos, um maior e outro menor, qual deve ser adotado, qual deve prevalecer? Bem, se eu tenho dois prazos para observar, duas leis que eventualmente conflito aparente de normas, porque é sempre aparente. Em matéria recursal penal, qual deveria ser adotado? Como eu estou tratando de direito penal e, portanto, de bens relevantes ao acusado, em regra, liberdade, às vezes o patrimônio pode ser restringido, eu tenho que sempre pensar que eu estou tratando de direitos disponíveis, né? Direitos desse acusado absolutamente indisponíveis, portanto, eu tenho que pegar o prazo maior para ter mais tempo de lutar por esses direitos indisponíveis do acusado. Se eu tenho dois prazos, um maior e um menor, eu tenho sempre que optar pelo prazo maior quando eu trato de direito penal. Isso não há a mínima dúvida, porque eu estou tratando de bens muito relevantes, dignidade da pessoa humana, liberdade, direito fundamental, prazo maior sem dúvida alguma, porque você torna mais amplo o direito à defesa desse acusado ou desse investigado. Professor, o Superior Tribunal de Justiça já havia se posicionado sobre a participação desse novo prazo do agravo previsto no CPC ao CPP? E a doutrina especializada já se manifestou também? Bem, na verdade, eu quero fazer aqui um retrospecto rápido de como vinha se posicionando os tribunais superiores e a doutrina a respeito desse prazo para o agravo contra a decisão do presidente do tribunal recorrido, que nega seguimento ao recurso especial ou recurso extraordinário. Quando você tem um acórdão de tribunal e você quer fazer um recurso especial ou extraordinário, você apresenta o recurso, é submetido ao presidente do tribunal, que faz o juízo de admissibilidade. Se esse juízo de admissibilidade é negativo, portanto, tem o seu recurso seguimento negado, você fazia um agravo de instrumento, ou seja, você montava um instrumento, você montava cópias e fazia um agravo. Com aquele agravo por instrumento, qual era o prazo? Era um prazo previsto na Lei 8.038.
no artigo 28, dizia prazo 5 dias. Tudo bem. Então, para a matéria criminal e para a matéria civil, o prazo era 5 dias. Contudo, veio posteriormente uma modificação ao Código de Processo Civil, modificando a forma de que você fizesse um agravo por instrumento e dizendo que o prazo passaria a ser 10 dias. A discussão passou a ser, esse agravo contra esse despacho negatório, o prazo continua sendo 5 dias ou passou a ser 10 dias? O Supremo disse, olha, para a matéria civil passou a ser 10 dias, mas para a matéria criminal continua sendo 5 dias. E isso foi sumulado, o enunciado 699 da súmula não vinculante do Supremo. Tudo bem, isso é pacífico, matéria criminal 5 dias, matéria civil 10 dias. Até que recentemente veio uma outra lei e passou a dizer, olha, esse agravo contra despacho denegatório não é mais agravo de instrumento, é agravo comum, não se chama por instrumento, porque você não precisa montar mais um instrumento, porque agora os processos são eletrônicos. Portanto, eles sobem eletronicamente, sem necessidade do instrumento. Então, ele mudou o nome de agravo por instrumento para agravo e passou a dizer, como já dizia, que o prazo é 10 dias. Mais uma vez, se questionou. No processo penal, isso se aplica por analogia? O Supremo diz, aplica-se sim. O agravo agora contra despacho denegatório em matéria criminal, recurso especial ou extraordinário em matéria criminal, é agravo regular, sem ser por instrumento. Ótimo. E qual é o prazo? 10 dias? E a resolução do Supremo, a resolução 451, que disse que aplicava-se ao processo penal também esse novo rito do agravo, não disse se o prazo seria 10 ou 5. E todos ficaram a achar que também se aplicava 10 dias ao processo penal. E várias pessoas passaram a entender que o prazo para agravo em matéria criminal era 10 dias. Até que o Supremo, quando julgou uma questão de ordem no agravo regimental, no recurso extraordinário 639846, disse, olha, não, nós erramos, nós, na verdade, nos equivocamos quando fizemos a resolução. Realmente aplica-se, sim, o rito do agravo ao processo penal, mas o prazo não. O prazo continua sendo 5 dias, como está na Lei 8.038 e como está no enunciado 699 da súmula vinculante do Supremo. Portanto, o Supremo disse, olha, o prazo para o processo penal, 5 dias, para o processo civil, 10 dias, mas o rito é do novo agravo, não é por instrumento, mas os prazos continuam sendo 5 para o criminal, 10 para o civil. Professor, a justificativa de que poderá a qualquer tempo ser utilizada o habeas corpus para questionar toda a matéria que se veicularia no agravo e no próprio recurso extraordinário inadmitido, e que esse não teria prazo, é real? Veja só, como eu disse, muitos passaram a entender que o prazo seria 10 dias, tanto para o agravo no processo penal quanto para o agravo no processo civil. O próprio Superior Tribunal de Justiça, quando julgou o ARESP, que é o agravo contra a inadmissão de recurso especial, 14.577, havia dito, olha, o prazo agora é 10 dias mesmo, porque a nova lei de agravo diz que é 10 dias, eu acho que é 10 dias, porque é muito mais amplo, dá mais chance para a defesa, é 10 dias. O Superior Tribunal de Justiça já havia dito isso, antes de o Supremo dizer, não, se mantém 5 dias. Doutrinadores já haviam escrito isso, o IBCCRIM já havia publicado artigo de doutrinadores que escrevem no IBCCRIM, doutrinadores de grande baliza, haviam dito, olha, o prazo é 10 dias. Mas veio o Supremo e diz, não, prazo é 5 dias. Por quê? Porque você não precisa desse prazo todo. Apesar de no processo penal eu tratar de direitos muito mais relevantes do que no processo civil, e eu deveria te dar um prazo maior, eu não vou dar. Por quê? Você tem a todo tempo a via do habeas corpus para você veicular as suas pretensões. Então, por mais que o seu prazo recursal seja menor, 5 dias, você vai poder sempre fazer habeas corpus. Portanto, nós não estamos aqui a cercear o seu direito de recurso, os seus direitos de defesa. Você vai poder sempre fazer habeas corpus. Pois bem, quem ouve acha que está ótimo. Não fosse o fato, e isso nós que atuamos nos tribunais superiores conhecemos, não fosse o fato de que os tribunais superiores estão agora com a política de não conhecer habeas corpus. Eles estão cesseando a utilização de habeas corpus quando você tenta imputar algum ato coativo que não seja
diretamente um ato de coação à liberdade. Ou seja, eles só estão conhecendo habeas corpus contra prisão. Habeas corpus contra ato judicial, contra decisão ou qualquer outra ilegalidade que possa vir a trazer uma prisão, ainda que remotamente, eles não estão conhecendo. Dizem que você está tentando usar habeas corpus como substituto recursal ou como substituto de revisão criminal. E não estão conhecendo. E se você vai fazer um recurso apropriado, eles também não admitem, porque os recursos hoje passam por severas exigências de requisitos objetivos e subjetivos que ensejam a sua inadmissão. Ou seja, você não consegue fazer o recurso, eles não admitem, não julgam o recurso e não consegue fazer habeas corpus. Então, essa justificativa me parece um paradoxo. Devo, contudo, fazer aqui uma ressalva, que na última semana nós tivemos um julgado na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em que os ministros da segunda turma, por maioria, disseram: veja só, nós temos que parar com essa história de achar que habeas corpus não pode substituir recurso. Pode sim. E eles determinaram ao Superior Tribunal de Justiça que conhecesse de um habeas corpus que tinha sido impetrado lá e o Superior Tribunal de Justiça não havia conhecido. Me parece que está começando a haver uma reformulação nessa ideologia de lei e ordem dos tribunais superiores contrários aos habeas corpus. Me parece. Mas, de qualquer forma, essa justificativa para se manter o prazo em 5 dias me parece que é um paradoxo. Se você está tratando de matéria penal, o prazo deveria ser, no mínimo, igual ao do processo civil. Professor Pedro Paulo, muito obrigado pela participação no TV Atualidades. Eu que agradeço a oportunidade. Até o nosso próximo encontro, amigos do Atualidades do Direito. Obrigado a todos pela participação, por nos assistirem, e convidamos você, professor de todo o Brasil, que queira participar do TV Atualidades, exprimindo sua opinião sobre esse tema ou outros temas relevantes. Enviar e-mail para contato@atualidadesdodireito.com.br. Até a próxima.